Boa tarde para você que acompanha as minhas redes sociais. Eu sou o jornalista Saulo Andrade. Eu vou entrevistar hoje o artista plástico daqui da cidade de Niterói, Luiz Carlos Carvalho, grafiteiro e uma pessoa que viveu muito a história do Brasil na cidade de Niterói. Vou bater um papo aqui com ele. Luiz, como é que foi o seu começo na sua trajetória como artista? O que te inspira a criar? Fale pra gente. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Bem-vindo, obrigado aí pelo espaço. Eu comecei em 1973. Publicava cartão, desenhos no Jornal Fluminense, Jornal de Bairro de Niterói. Cheguei a publicar um cartão no Pasquim. E sou filho de calígrafo e cartógrafo. Então, com meu pai, eu fui aprendendo o manuseio, né, da caneta, da pena, esquadro, compasso, tira-linhas. E em 73 mesmo, eu me inscrevi num curso que tinha no MAN, que era o curso de verão. E ali eu não conhecia nada de artes plásticas, nada de pintura, assim. Aí gostei. Me encontrei muito nas aulas do professor Aloysio Carvão, um concretista, né, o concreto, e me inscrevi nos trabalhos. Já foi até engraçado, foi a primeira inscrição e foi aprovado na Bienal Internacional de São Paulo em 73. O governo, o antigo governo, que era ali no Palácio Mengá, pagou minha estadia, alimentação e passagem. Aí eu achei um barato, né, cara? Eu falei, pô, é muito bom ser artista, né? Entrei já assim, com o pé direito, num vernissage de uma Bienal Internacional. Isso na década de 70, em plena ditadura, inclusive, né? Plena ditadura. Interessante. E você, nessa época, você teve a oportunidade de trocar figurinhas com artistas de renome, chegou a trocar experiências com pessoas que chegaram a te inspirar também no mundo das artes plásticas? Eu frequentava o MAN, foi até o Aloysio Carvão que me sugeriu ou eu fazer Belas Artes. A Belas Artes não era uma boa opção naquela época, justamente pela ditadura civil-militar. Aí eu frequentava o Museu de Arte Moderna no Rio, a biblioteca e as exposições. Aqui em Niterói eu não tinha ninguém para conversar. Eu fui mais ligado ao pessoal de fotografia e também de poesia, fanzine. O universo underground, né? Universo totalmente underground. Aí era rock and roll, e na minha casa o Paulinho Guitarra ia lá, o Carlinho Baixista, toda essa galera ia lá e dava dois e ficava tocando, tirando um solinho, e era muito blues na época. Meu irmão até produziu uma banda que chamava Ali na Esquina, com Mário Rui, Paulinho Guitarra, Carlinho Baixista, eu acho que é Márcio Bahia e o Mário Rui na guitarra. E outra coisa, você tem algumas intervenções artísticas aqui na cidade. Eu lembro que você, na Avenida Roberto Silveira, chegou a fazer uma intervenção lá, né? Conta um pouquinho de como surgiu essa oportunidade de fazer essa obra de arte ali em Caraí. Primeiro, eu fui convidado pelo saudoso amigo Mauro Simões, que era diretor da Pequenos Reparos, ligado ao urbanismo, e tinha um espaço de escombro mesmo, em frente ao Antônio Pedro. Aí ele falou, olha, a gente vai fazer uma praça e eu vou restaurar aquela parede e queria que você projetasse um painel. É o painel que está lá. Eu fiz 43 projetos, se eu não me engano. Apresentei 3, na época o secretário era o Mocazel, ele gostou de um, que é o que está lá. Que Isso foi que ano, mais ou menos? Cara, é início do governo do João Sampaio. Lá pelos 96. Isso. Aí esse painel que tem na Roberto Silveira, também foi a Deise Monassi, uma amiga. Ela falou, olha, tem um painel ali, aí deixou pronto, com branco. Aí fui lá, pintei e fiz uma relação com a primeira iniciação, atividade de grafite, que foi o Selacanto Provoca a Maremoto. Então eu fiz um painel também abstrato com linhas lembrando assim, ondas do mar. E você diria que a sua inspiração, de uma forma geral, é algo subversivo, é algo contracultural? Totalmente. Totalmente. Eu sou revoltado. Com o sistema, de uma forma geral? Com o sistema, de uma forma geral.
O Mário Rui tem uma música que é Eu nasci em 1952, 7 anos depois, Geração Agitada. Então eu já nasci no rock e peguei uma repressão muito grande, né, que eu assisti o primeiro dia do golpe civil-militar, eu morava na rua Presidente Pedreira 28, próximo do Palácio do Governo. Aí eu saí para comprar pão, era criança, e o padeiro falou assim, hoje não tem aula não, hoje é revolução. Aí eu falei, mãe, hoje não tem aula não, revolução? Que revolução, que nada? Aí ela saiu comigo, eles tinham fechado a Presidente Pedreira ali junto da Lara Vilela e o presidente Domiciano, e mais lá embaixo. Então ali as crianças ficavam jogando futebol, achando barato, lá em cima do prédio, em frente ao Palácio do Engar, tinha uma metralhadora apontada, e eu vivi dentro de uma área de segurança nacional. Parece que é bom, mas não era não, porque ali é o campus universitário, todo monitorado. Aí os estudantes eram presos, torturados, porrada, alguns não voltavam para casa. Então eu vivi nesse clima. Daí você vem a chegou revolta. a ser perseguido de alguma forma? Não. Mais ou menos. Eu com 16 anos fui viajar de carona, que era fácil. Aí fui para o sul e lá no sul eu tinha um cabelo grande, eu e mais 2 amigos. Aí o capitão lá, que era o delegado, cismou com a cara da gente, prendeu e, por sorte... Você achou que era comunista, né? Achou que era terrorista, cara. Terrorista. E chegou a brincar com o meu saudoso amigo também, Elias Francione. Você tem cara de terrorista, eu acho que você matou o Sharon Tate. Você vê a cabeça dos caras. Mas a gente ficou ali, não passou um dia, aí um policial tirou a gente lá, levou para uma outra cidade, passamos uma noite numa penitenciária, mas o pessoal lá recebeu a gente uma boa, a gente não tinha direito à comida, a gente deram sopa, eu deixei um violão para eles lá, mas como a gente dava 2, a perseguição era grande. Uhum. Ali era muito grande, a gente não sofria o que o pessoal da resistência, né, da guerrilha sofria, mas era porrada. Já achava que pelo simples fato de andar à margem da sociedade, de ser artista, já era um chamariz para algo subversivo, algo que vá, né, ameaçar o sistema da época. Porque hoje está fácil, mas quem fumava maconha era maconheiro. Uhum. E a sociedade denunciava. E era preso. Eu tenho um amigo que ele foi preso uma baganinha. Estava cursando já a universidade, aí foi preso, ficou acho que 3 anos, saiu como ex-condenado sem condições nenhuma de arranjar um emprego bom e voltar. Quer dizer, era assim, uma perseguição muito grande. Eu não sei porquê. Não sei porquê, que maconheiro não fazia mal nenhum a ninguém. Uhum. E estava na época dos ricos, né, da contra-guerra, o Vietnã, mas o underground era pesado. O underground era pesado. E como é que você, como artista, vê hoje, até bem recentemente, papo de 4 anos atrás, 5, 2018 para cá, haver uma gama enorme de jovens, inclusive, reivindicando o retorno da ditadura militar, né? Inclusive, muita gente na sociedade brasileira, fatia considerável, que quer que haja mais repressão, que haja menos contestação aos costumes, né? O pessoal querendo mais conservadorismo e menos ideias novas e menos cultura. Como é que você vê esse movimento, esse fenômeno que é global, inclusive? Eu tenho um amigo também falecido, ele era do grupo do Marighella, ele com a esposa e outros companheiros sequestraram um avião, foram presos, torturados, a filha nasceu em presídio. E uma vez eu perguntei mais ou menos isso, ele falou assim, é melhor em liberdade, né? Então é uma geração, a minha geração, ela lutou pela liberdade. Até todo mundo fala hoje democracia, até direito de pedir a volta da ditadura. Mas eu vi Rita Lee e os Mutantes, eles eram novinhos, a Rita Lee era muito magrinha, lá no Pioneiros, ali no Vital Brasil. Então a gente tinha
toda A Rita Lee fala, né, recentemente, ela falou que o sonho da paz e o amor, dos ritos, da natureza, e realmente eu não entendo. Eu não entendo, porque filho de gente de esquerda, e vai votar na extrema-direita, e às vezes não sabe nem o que é direita, às vezes não sabe em quem está votando, não acompanha, e não sabe o que é tortura. Saulo, o pior é você ver cristão, que se diz cristão, que apoia um cara que diz que é a favor da tortura e tem que torturar e depois matar. Cristo foi julgado, condenado, torturado, crucificado e morto, que é o símbolo deles, né? Não dá para entender. E quem você falou, eu me lembro assim, daquelas caminhadas lá na Avenida Paulista, as meninas tirando selfie do lado do torturador. Isso é uma coisa insana, deve ser muito Olavo de Carvalho na cabeça e falta de humanismo mesmo. E no mundo você tem razão. Pensamento de extrema esquerda e autoritarismo, ele voltou com muita força. Extrema-direita, no caso. Oi? Extrema-direita. Extrema-direita, extrema-direita. Voltou com muita força. Muita força. Mas eu acho também que a extrema-esquerda também tem o seu lado opressor, né? Opressor, porque são os pensamentos extremados, né? Uhum. E tem o Costa Gavras, se eu não me engano, ele tem filmes na época que ele mostra assim, o perigo, né, de um posicionamento de extrema, tanto esquerda quanto direita. Não sei se existe extrema esquerda no Brasil, parece que tem um partido aí que está se organizando, mas eu não sei se existe isso. Agora, a extrema direita, o Brasil foi fundado assim, né? Outra coisa, vamos falar um pouquinho da sua passagem pelo Centro Cultural Pascoal Carlos Magno. Você atuou ali como dirigente, como diretor. Como é que foi essa passagem? Que projeto o senhor tocou? Eu te chamei de senhor, eu chamo você de senhor. A Bárbara. Enfim. Você, né? Somos colegas aí do underground, do rock and roll. Como é que foi essa sua passagem lá na administração municipal, na cultura? Aí vem um testemunho de um niteroense, nascido no Fonseca, para lá do Fonsequistão, era Travessa Ribeiro, e o Centro Cultural, o Campo São Bento não era cercado, ainda tinha uma casinha de zelador ali. Aí o Pascoal Carlos Magno foi convidado para ser o coordenador do Parque Centenário da cidade e fizeram aquele prédio, em 1974. Eu estive lá presente e em 75 passou a ser o Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, em agradecimento e homenagem ao diplomata, no embaixador. E eu fiz o primeiro logotipo do Centro Cultural. Aí a vida toda a gente ficou ali, que era realmente um centro. Hoje, Centro Cultural, Banco do Brasil, mas aqui em Niterói, na época, ali a gente reunia todo mundo. Tinha a Maria Dalto, que tinha uma galeria, então ela tinha um cenário, chamava o Quirino, Hilda, para a gente ouvir os papos, conversa com eles. E fiquei ali, passei a ser diretor. Não, desculpe, antes de ser diretor, eu fui convidado pelo Luiz Sérgio Oliveira a substituir. Eu dava aula de pintura, dei aula de estilogravura. E na época da Rosa Chalhub, esqueci o nome agora do prefeito, eu já atuava como coordenador de artes visuais. Aí, com a entrada do prefeito Jorge Roberto Silveira, eu passei a dirigir. Então, metade da minha carreira, grande parte da minha vida é ligada ao Centro Cultural. E o que eu fiz assim, foi, como artista, falei assim, aqui vai ser direção de um artista, então vai ser um centro de experimentação, e a gente vai sempre ter o foco do artista de Niterói como uma das prioridades. Assim, então, se o cara está pronto para ganhar o mundo, ele faz uma exposição por ali, vai para o mundo, que aí Niterói se conhece ele. E também dá oportunidade a quem não tinha espaço para expor. É Valdemir Bragança, o prefeito. Nossa. Do nome. Aí também
com dois amigos, o Renato Guima e Renato Nunes, nós criamos o Música no Campo. Então, aos domingos, a varanda principal do Pascoal era palco para o pessoal tocar, e tocou todo mundo. Até Emilinha Borba, assim, se E apresentou. é um legado que está aí, né? É um legado que está aí. O que acontece, o que acontece é que, quando muda a bandeira partidária, muda o pensamento e não tem a continuidade. Ou seja, a gente faz política pública de continuidade, mas a continuidade não acontece. Aí, normalmente, eu sou afastado do Centro Cultural, tem um período, quando eu volto, eu retomo os projetos que a gente fez, mas tinha muitos projetos lá que não eram meus. Mas eu cheguei e, por exemplo, fiz isso foi em qual ano, mais ou menos, quando retomou? Olha, eu fiquei com o Jorge, continuei com o João, depois voltei com o Jorge, o Godofredo, Rodrigo, 2000. com o Rodrigo, Bacana. Fiquei com o Rodrigo. E com o Rodrigo, no início do governo do Rodrigo, o André Diniz me colocou mais uma vez para gerenciar ali, né, para ser o gestor. Uhum. Aí eu trouxe um foco para a cultura urbana, que ele é muito forte. Muito forte. Na época, a cena urbana estava muito forte, até o vereador Leonardo 2013, Giordano, Leonardo Giordano fez uma lei do grafite, a gente teve uma audiência pública dentro do Centro Cultural, e a partir dessa ideia, nós temos duas galerias. Eu estou falando para caramba. Não, sim. Por que Galeria do Campo? Por que Galeria Quirino no Campo Fiorito? Tinha programado uma exposição da parte gráfica mais concreta do Quirino no Campo Fiorito, pai do Ítalo, e na véspera da abertura da exposição, o Quirino faleceu. Mesmo assim, Oscar Niemeyer, amigo dele, esteve lá na abertura, e a fundação que o Luiz Antônio Melo era o presidente, se não me engano, não era secretário ainda, decidiu dar um nome... A Fundação de Arte de Niterói. Era Uniarte, era o Lano, presidente, depois ele foi secretário também. Aí, e na sala de cima, não tinha nome. O Lano, como gosta muito de rock, né, da Maldita, ele falou assim, a sala de cima vai se chamar Raul Seixas. Aí ficou Raul Seixas e Tintinho na época, Saulo, você vai lembrar, a dificuldade era muito grande, não tinha DVD e não tinha internet. Então a gente pegou uma televisão e alugava filmes de rock e passava lá em cima. Aí o curioso é que o roqueiro é organizado, ele respeita, né? Aí o Luiz Antônio falou, vai acabar esse negócio de passar vídeo lá em cima. E ele estava numa mesa, compondo uma mesa lá embaixo na sala do Quirino. Aí era Jimi Hendrix, a gente já passou Jimi Hendrix. Aí Saulo fez uma fila de jovens, tudo cabeludo assim, para subir, para assistir. Aí o Luiz Antônio ficou olhando, aí disse, não dá para acabar com a sala não. Aí continuou, aí depois faleceu a Hilda Campo Fiorito, então ficou a sala Quirino embaixo e a sala Hilda Campo Fiorito em cima. Tem muita história para contar que nós comemoramos 20, 30 e 40 anos do Centro Cultural. Ali a minha vida está muito ligada ali, eu sempre tive muito prazer. Show. E como é que você vê a cena cultural do município de Niterói atualmente? Como é que você vê essa questão da diversidade? Tem espaços para os músicos tocarem? Não tem? Tem lugares bacanas para as pessoas, artistas plásticos, exporem suas obras no município? Como é que você vê essa conjuntura atual? Melhorou, piorou? Está na mesma? Eu estou afastado. Então, eu já fui conselheiro, no primeiro Conselho de Cultura de Niterói, fui conselheiro de artes visuais, que era artes plásticas na época, fui delegado e depois fui membro do Conselho Nacional de Política Cultural, do Sistema Nacional de Cultura. Então, eu estava muito mais envolvido. O que eu vejo, assim, não temos ainda uma galeria comercial. Eu já fui gerente de galeria comercial, que era a Cândida Boechat, do Campo São Bento,
Já estive no Galeria Comercial de Artes, né, para comercializar as obras. E eu estive no MAC, estive no Museu do Engar, no Pascoal, e conheço essa história das artes. Teve um movimento muito forte na época, tinha até, para quem lembra, quem é da minha idade, assim, da minha geração, tinha a Moldarte ali em São Domingos. São Domingos tinha 4, 5 ateliês, eu mesmo tive ateliê ali. E o que eu percebo é que há uma mudança. Hoje o grafite está mais forte, o hip hop mais forte. Na minha época, na sua época, o rock and roll era forte. Sim. O blues era muito forte. Depois veio o reggae, mas era blues. Na minha época era muita gente montando bandas punk, de ska, underground, de uma forma que tinha na região oceânica, tinha muito show. Praia do Delírio, né? Que o Chiquinho fazia. Rogério Skylab tocou na praia de Piratininho. Caraca, eu não sabia. No Farol. Perdi essa. Eu perdi essa. E venham bandas falando de música, venham bandas do Rio, que era assim, uma pegada mais forte. Aí tocavam nas regatas, Central, Pioneiros, às vezes também no TCE. E para as artes plásticas, a gente teve um movimento forte até vou arriscar até o governo do Godofredo. Aí entrou o Rodrigo, estou falando porque eu não me lembro muito da data. O Rodrigo é mais fácil, 2013. Aí o Pascoal, ele absorve, o Museu do Engar tinha um movimento, tinha uma galeria muito forte, que é a Galeria da UF, que foi a coordenação, criação do Licérgio Oliveira. Só que nós envelhecemos, no sentido de idade, né? Aí cada um vai seguindo. Então, esse afastamento, assim, da cena do hip hop, do grafite, eu estou muito ligado. Muito ligado. Aí o Barba, o pessoal me respeita, gosta, mas é pintura na rua, né? Para a galeria, por isso que eu falei da galeria comercial, o músico, eu não sei se ele tem espaço, tem em São Dondon, tem outros lugares assim, para se apresentar, mas os teatros também diminuíram, né? Tinha o Leopoldo Freud, tinha outros espaços alternativos, La Salle também. E tinha o Gato Preto. Gato Preto. Aí o underground, Estúdio Bar. Eu estou tentando não fazer uma coisa assim, mas negativo, mas há uma carência muito grande. Uma carência muito grande, de fato. Bom, então, nós entrevistamos aqui o Barba, Luiz Carlos Carvalho. Eu só queria dar uma deixa, assim, pessoal, eu faço 50 anos de carreira esse ano, provavelmente farei uma exposição em algum espaço da cidade. Aí, vamos ver, confirmando, passa a notícia para você e a gente faz a divulgação. E atualmente ele, todas as segundas-feiras, tem um programa do Bar Iorubar, que é ali na Cantareira, que é um debate muito interessante de cultura, né? Toda segunda-feira, a partir das 18 horas. Né? Lá no antigo bar do Renato, que virou uma espécie de sebo, mistura de literatura com boemia, né? Ali, e eles fazem um bate-papo ali às 18 horas, às segundas-feiras, né? Eu sinto saudade de São Domingos, a minha mulher sente saudade, moramos ali na calçada da Iorubar. Então, você está perguntando sobre a cultura, a gente pensava em fazer cadernos de artistas, feito pela Funarte, na época, agora é FAM, para fazer registro. Deixar registrado, o Jordão vai gostar disso. Niterói tem uma carência muito grande no museu da cidade. Eu tenho obras de artistas da cidade que estão comigo, mas eu não vou poder carregar isso para sempre. O Jordão criou o Museu da Imprensa, que também traz a história da cidade. Então, era ali na imprensa oficial. Isso. Todo mundo tem uma certa relação e documentação. Por que é a insurgência? A insurgência, primeiro, é ser fora do sistema. Fora do sistema. Sem crítica a poder público, nem nada. E pegando o espaço do Cícero, que é um livreiro, e do Renato Cantareira, a gente faz essas resenhas, que é igual nós estamos fazendo,
para registrar. Então, um dia você vai ser convidado, aí você vai contar a sua história de jornalista, vai contar a sua história de músico. Eu já fiz contato com o Léo Rivera. Léo Fiquei Rivera. impressionado Meu amigo. com a carreira dele, cara. A gente fica Produtor, olhando, né? Produtor é um desejo para mim, eu vou falar. Produtor fonográfico. Tem astronauta disco, é um talento mal aproveitado. Exatamente. Produziu muita gente boa, seu Jorge, inclusive. Seu Jorge, ele teve entrevista com o Skylab. Sim. Ele trabalhou em gravadora. E é um cara Universal. E tem uma resistência, né? Porque o astronauta é mal aproveitado e eu acho que está na hora de Niterói, né, acordar para os seus talentos. Então, o Segundo Insurgente é para a gente trazer quem não está no sistema, e não sei se precisa ou não, né? Não tem, a ideia é a gente fazer aquela resenha e depois ela fica gravada no Instagram, eu baixo e publico no meu canal do YouTube. Estou aprendiz ainda, né? Então é isso. Conversamos aqui com o Barba, o Luiz Carlos Carvalho, esse grande artista de Niterói. Obrigado, tamo junto. Como é que salva aqui mesmo? É o X, né? É o X. Aí. Esse é